Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 8 de abril de 2026, vocês ouviram certo, no dia 8 de abril de 2026. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora advogada, a senhora das chuvas, senhora Sandra Amaya. Olá, como vocês estão? De anteontem para hoje. Choveu aqui à tarde só, mas foi uma chuva tranquila. Hoje tá calmo, hoje tá sussa. Ok, é isso aí. E, diretamente das terras recifenses, aquele que não pagou o cacique cobra coral, senhor Thiago Miro. Pois é, a gente não pagou o boleto dele e, consequência, é o mês de abril chovendo como nunca choveu antes, aqui em Pernambuco. Cara, eu dei uma olhada no radar meteorológico de vocês aí e fiquei com dó. Igual eu fiquei com dó da Sandra o dia que eu olhei o radar meteorológico de Ourinhos. Era um trovão atrás do outro, cara. Aqui tá tendo uns trovões, cara, que parece que é em cima da minha casa, sabe, a nuvem. Nossa senhora. É tão alto assim que faz a casa tremer, é assustador. Aqui também. Caraca. Faz a casa... É. Você sente a casa Como tremer. que a casa faz, Sandra? Ok, é isso aí. E aí, meu povo, bora atualizar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, rápido. Eu estou em trabalho esta semana, então por isso nós estamos gravando esse episódio na quarta-feira da semana passada. Então a gente vai ter um espaço aí de uma semana entre a gravação e a publicação deste episódio. Então talvez certas informações já tenham ficado extremamente defasadas quando vossas senhorias estiverem ouvindo. Você fala assim, mas por que não falou disso? Talvez o mundo tenha acabado e a gente não vai poder falar aqui, né? Exatamente. Então, se vocês estiverem ouvindo isso pós-Armagedon e ver que nós estamos completamente away das coisas, é porque o capitalismo tá me maltratando, fazendo eu trabalhar pra caramba. Então, é isso de recadinho momentâneo. Alguém quer dar mais algum recadinho? Falar mais alguma coisa? Não. Só espero que não haja o fim do mundo. Ok, é isso aí. E aí, meu povo, bora comentar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão principal, senhor Thiago Miro, eu sei que vossa senhoria, no último episódio, tinha pautas a trazer, mas nós não conseguimos, porque falamos demais, falamos muitas coisas diferentes, e fomos para diversos assuntos, e aí acabou ficando pauta para trás. Então eu vou pedir para que vossa senhoria traga essa sua pauta para este episódio. É isso aí, no último episódio eu tinha separado pra gente falar um pouco sobre Artemis, né, que é um evento histórico, e acredito eu, histórico com H maiúsculo, que está sendo escrito agora na história da humanidade. E aí é interessante um pouquinho de contexto disso que está acontecendo agora, porque no final dos anos 60, a gente teve a corrida espacial, né, que era a União Soviética e Estados Unidos, basicamente disputando quem faziam as primeiras conquistas espaciais, né, onde a União Soviética venceu todas, mas como os Estados Unidos chegou primeiro à Lua, ele fala, opa, acabou, ganhamos. A bola é minha. E era uma época que fazia sentido isso, porque esse poder, essa demonstração de poderio tecnológico fazia com que o país fosse mais bem visto, já que era uma disputa entre duas grandes superpotências nucleares, né? E eles queriam mostrar quem tinha o pau maior nessa questão aí, né? E desde então, ainda na década de 70, você teve mais 5 viagens à Lua e tal, todas feitas pelos Estados Unidos. E aí se fala, por que nunca mais se foi à Lua? Né? Se eles com computadores que tinham menos poder de processamento do que o smartwatch atual, por que nunca mais foram? Porque não era interessante, não era viável. Ia fazer o que lá? Pegar mais pedra para estudar aqui? Não precisava. Sim. Só que aí se descobriu a existência de hélio 3. E na questão química, hélio é o segundo elementozinho da tabela periódica lá, logo depois do hidrogênio. E ele é composto de 2 prótons, 2 nêutrons.
O hélio 3, ele possui 2 prótons e 1 nêutron. Ele é levemente um pouquinho mais instável do que o hélio 4, que é a forma mais instável dele. É um gás nobre que não reage com nada. Uhum. Qual que é a questão desse hélio 3? Ele pode ser usado para geração de energia elétrica. E como é que a gente gera energia atualmente? Seja através de átomos de urânio, sabe, elementos radioativos, ou seja, por uma hidrelétrica. Você vai usar água para gerar uma grande turbina, vai ferver água para gerar vapor, e esse vapor vai gerar uma turbina. Sim. O hélio, você pode gerar a eletricidade diretamente a partir da fusão do átomo, sem precisar ter nenhum maquinário de vapor, nada. Isso faz com que os reatores sejam menores, mais seguros, não tem risco de radiação, não tem lixo radioativo gerado a partir daí, você não tem risco de desastres ambientais e é uma energia extremamente eficiente. Se estima que 25 toneladas de hélio 3 sejam capazes de alimentar um país como os Estados Unidos durante um ano inteiro. Qual é a questão? O hélio 3 ele é raríssimo na Terra, mas já se descobriu que ele é extremamente abundante na Lua. Aí, voltar para a Lua agora é interessante. Sim. Só que a gente não se acredita. Na verdade, eu não acredito que no mundo onde a matriz energética é petróleo, que uma fonte de energia alternativa vai se tornar popular ao ponto de substituir o hélio 3. Vai substituir o consumo de energia na Terra. E até porque para trazer esse hélio de volta para a Lua é uma coisa bem cara, né? Então, eu não sei dizer se essa energia seria mais barata do que a energia que a gente usa. E a única forma de substituir uma matriz energética pela outra é se ela for mais barata. Ou se der mais lucro, né? Senão não vai ser trocada. Porém, qual que é a intenção? Agora é interessante você voltar a explorar a Lua para montar bases na Lua, porque a humanidade tem interesse em explorar outras áreas do sistema solar, como levar humanos a Marte. Vocês viram recentemente o lançamento da Artemis? É um foguete colossal, sabe? Quase 100 metros de altura, com toneladas e toneladas só de combustível. E isso porque é uma missão que está indo à Lua, dar uma volta e voltar. Imagine para uma viagem de 2 a 3 anos só de ida, no caso para Marte, né? Seria um foguete, suprimentos, uma coisa magnificamente maior. Só que fazer isso da Lua é muito mais fácil. Qual que é a intenção? Produzir uma base na Lua, onde você possa extrair esse hélio da Lua, produzir o combustível a partir do hélio 3 na Lua, e fazer com que as missões com destino a Marte partam da Lua, porque você poderá na Lua fazer um foguete muito maior, com muito mais combustível, muito mais suprimento, só que pesando 15% do que ele pesa na Terra. Para decolar de lá é muito mais fácil, você não tem uma atmosfera de resistência para vencer na hora da subida, uma gravidade muito menor, tudo se torna mais fácil. Então, a partir de agora, a gente vai ver mais missões à Lua. Você já teve ano passado missão da China com sondas para explorar o lado oculto da Lua, né? Que é o lado que nunca fica visível para a Terra. A Índia também. A Rússia tem seu programa espacial, que provavelmente eles vão querer ir à Lua também. E a Artemis está indo lá, ela foi essa missão de teste para ver a viabilidade da ida e da volta de segurança. É esse teste que a Artemis está fazendo. A próxima missão, programada para 2027, é para levar a tripulação para pousar. E eu acredito que no nosso tempo de vida, nós veremos a Lua ser colonizada e a gente vai ver o ser humano chegar a Marte decolando de bases a partir da Lua. Era isso que eu estava pensando. Então a intenção agora é literalmente colonizar a Lua. Basicamente. Porque quando se descobre um motivo para estar lá, se o conhecimento do hélio 3 já existisse na década de 60, hoje em dia nós já teríamos uma colônia na Lua, porque seria interessante estar lá. Eu acho que... É que assim, normalmente a galera subestima muito a China. A China criou um programa espacial robusto nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, que é robusto o suficiente para
não só colocar uma estação espacial orbitando a Terra, em paralelo com a estação internacional, mas também conseguir fazer diversas saídas do nosso planetinha aqui, do nosso pequeno Vale do Ponto nos Azul. próximos 10 anos, tranquilamente, a gente vai ver missões da China com tripulantes à Lua também. Você sabe que eu acho que a China vai fazer isso antes dos Estados Unidos? Antes da Artemis? Porque assim, a China, dependendo do tipo de coisa, eles não são de anunciar que eles vão fazer, tipo, os Estados Unidos, o negócio deles é propaganda e marketing. Mesmo que o produto deles seja uma bosta. Então, o negócio deles é mostrar para o mundo: estamos fazendo, vamos fazer, vamos colocar, vamos isso, vamos aquilo. A China é o mineiro, ele come quieto, ele vai fazendo as coisas. Quando você vê, os caras estão com caça de sexta geração que dá pau no F-35 se for colocado lado a lado pra guerrear, entendeu? Então, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que quando os Estados Unidos anunciou a Artemis, o projeto Artemis, o governo chinês, justamente por ser um socialismo de Estado, eles já começaram a se preparar para que o programa chinês fizesse isso antes. Porque para eles, não só a questão de mostrar quem tem o pau maior, mas justamente pela questão de colonizar antes, entendeu? A Lua. Eu não sei se eu concordo, porque queira ou não, esse é um tipo de informações que acabam vindo a público. Todos os lançamentos que a China faz são transmitidos. Então, a China ainda está numa fase de que ela enviou sondas que pousaram no lado oculto da Lua, que é o lado que nunca fica exposto para quem está na Terra. Então, eles vão ter que fazer testes com missão tripulada também para orbitar a Lua e depois para fazer de fato a viagem. A NASA, ela já tem um know-how de muitas décadas sobre toda a matemática de como fazer isso, né? Então, neste momento, os astronautas estão voltando em viagem da Lua, de volta para a Terra, correu tudo perfeitamente, decolagem, a órbita da Lua, e estão voltando. Publicaram imagens maravilhosas. Cara, dá um arrepio de ver aquelas imagens e imaginar. Cara, tem uma pessoa de verdade vendo aquilo, com os próprios olhos, fazendo aquela... E tirando aquelas fotos com uma câmera da mesma geração da minha. Eu fico, caraca, olha que bizarro isso. Mano, não, aquela foto que ele faz, assim, que ele mostra a Lua logo em primeiro plano e a Terra no fundo, e você pensa, tem 8 bilhões de pessoas ali pousando para essa foto sem saber. É muito maravilhoso. E já em 2027 está programado a ida com os seres humanos para pousar na Lua. Então, eu não acho que a China consiga fazer isso antes, mas eles vão fazer também. Mas eu acho também que tem também a questão a China tem muita influência, a gente falando de internacional, assim, em países um pouco mais pobres, em desenvolvimento. Já os Estados Unidos têm como parceiros países muito ricos que investem muito em tecnologia. Por exemplo, tem um canadense lá, até achei engraçado o midcast falando que tem a primeira mulher, o primeiro negro e o primeiro canadense. Um negro, uma mulher e um canadense no foguete. Mas eles têm parcerias assim para esse tipo de coisa com países bastante desenvolvidos em tecnologia e tudo mais. Então, essa interação entre as descobertas e tudo mais desses países desenvolvidos, acho que auxilia em ficar à frente, né, da China, porque, tipo, a China vai fazer uma parceria com o Brasil nesse sentido. O Brasil não tem tecnologia para oferecer, não tem muito a acrescentar. A China está à frente do Brasil, vai fazer parceria com a gente. Não, mas, nesse sentido, não é muito... Eu ainda vou insistir mais um pouquinho nesse ponto. A gente viu nos últimos anos, principalmente pós-Laranjão, um sucateamento da NASA. Transferência de dinheiro para empresas de exploração espacial, de pessoas, como é que fala? Que não é governamental, que é de empresas mesmo. Eu esqueci o nome que fala quando é assim. Bom, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu falei para você, né, que nesse último orçamento aprovado aí, ele tirou 23%
do financiamento da NASA. Exatamente. E com isso também, a China, por ser um país extremamente grande, por ser um país que teve um aumento do PIB na faixa de 10% ao ano nos últimos 10 anos. Então, assim, se tem alguém que pode paralelizar os seus trabalhos, é a China. Isso eu acho que... E inclusive, eu acredito que seja melhor até nas intenções, né? Sim. Porque os Estados Unidos, a NASA, tem a intenção de colonizar a Lua para Exato. futuras explorações em outros planetas. Sim. Eu não duvido que a China queira colonizar a Lua com a intenção de trazer a energia de volta para a Terra e melhorar a vida do povo chinês. Sim, com certeza. Porque é aquilo. Se alguém acha que a China tá preocupada com os outros países também, tá muito enganado. É uma visão míope. Ninguém entendeu? tá preocupado com ninguém, gente. Pelo amor de Não, Deus. Nunca, não existe E aí isso. nunca teve. Em todos os 5.000 anos de história da China, eles nunca foram colonizadores, Sim. nunca sim. foram de invadir outros países. Não tem isso no histórico deles. Não, muito pelo contrário. Eles foram... Eles foram massacrados muitas vezes. massacrados, entendeu? Mas é que assim, é que às vezes se tem uma ideia míope geral, que eu acho que o globalismo fez com que a gente achasse que os outros países cooperariam pelo bem mundial, da melhoria. Porque, por exemplo, assim, quando os Estados Unidos migraram as suas fábricas para a China, eles fizeram isso com o único intuito de fabricar mais barato e ter produto barato dentro do seu próprio país. A China viu uma oportunidade de aprender todo o know-how e fazer disso uma arma social, uma arma de controle, uma arma de melhoria interna do seu próprio público. Mas aí o que eu tô querendo dizer é, quando a gente cresceu ali na faixa dos anos 90, início dos anos 2000, que você falava que a globalização era o futuro, que o negócio era você deixar quem tinha a expertise de fazer algo, e quem não tinha, fornecer os insumos para gerarem as expertises. E hoje a gente está vendo um movimento completamente contrário, ou na verdade o discurso real que sempre foi pregado, que é farinha pouca, meu pirão primeiro, e eu vou fazer com que meu país se torne rico e vocês que se fodam, entendeu? De vocês eu vou extrair o máximo que puder. Mas a globalização, embora ela seja muito bonita, porque a globalização, em síntese, é Imagine do John Lennon, né? Sim, exatamente. No Countries, enfim. Mas foi Imagine usado do John por Lennon. muito Mas tempo, quando você assim, é muito bonito, mas quando quando ela é empregada em prol do capitalismo, é isso, farinha pouco, meu pirão primeiro. Mas assim, foi usado por muito tempo como argumento de dizer que haveria uma melhora geral para a população, como argumento de exploração mesmo, entendeu? Principalmente dos países de terceiro mundo. Não vai, nunca gerou. E eu não sou contra o globalismo. Eu acho que a cooperação é sempre válida. Sim. Mas acontece que quando a cooperação é em prol do capitalismo, gera esse tipo de problema. Escravização de uma população. Você leva a fábrica para lá, não é para levar tecnologia e tudo mais. É para que, porque lá tem uma mão de obra mais barata. O problema é que agora com o tarifaço, por exemplo, do Trump no começo do ano, no começo do ano, já nem lembro mais, gente. Também já nem Esse lembro homem faz mais. tanta coisa por minuto que eu dá a impressão de que ele tá lá há 25 anos, sabe? Assim, eu não consigo mais. Mas quando teve negócio lá do tarifaço, que ele falava para as empresas dos Estados Unidos trazerem suas fábricas para os Estados Unidos, vocês lembram? Tirarem da China e colocar... E o governo da China soltou uma nota mais ou menos assim, pode levar, quem é que vai trabalhar para vocês? Porque a tecnologia e a especialização está na China, está com os chineses, porque é exatamente essa a questão. Quando um país trabalha em prol do próprio povo, e que isso não é errado, mas a China se aproveitou, você vai trazer a fábrica para cá? Tá, então todos os meus funcionários aqui vão aprender essa técnica aí, essa questão aí, muito bem. E agora a gente vai usar aqui. E eu tava pensando aqui, o Thiago falou assim que
uma energia só é trocada quando tem o que é mais barata e enfim, Sim, né? sim. Eu acho que a gente só vai conseguir trocar a matriz energética do mundo quando realmente não tiver mais como sobreviver Eu nele. também acho. E não a gente, pobre, porque a gente aqui no Brasil já tinha falado difícil. O alagamento, as alagações 4 anos atrás, pra você ver, não, 3 anos atrás, foi no Rio Grande do Sul. Depois, Sim. o ano passado, foi Em Minas Gerais. em Minas Gerais. Esse ano Teve Minas, teve Recife. teve Minas, em Recife. Então, assim, é geral. Teve na Bahia também, né? Na Bahia. Teve na Bahia né? também, mas aí na época do traste, que ele foi na de jet ski, ao invés de Sim. socorrer o Estado. Então a gente está vendo alagamentos muito mais frequentes. E assim, a gente já cansou de falar sobre as tragédias climáticas que andam acontecendo. Esses tempos atrás estava impossível de comprar azeite porque o Mediterrâneo não estava produzindo, porque era muito sol, era muita seca. O Mediterrâneo Sim. não estava conseguindo produzir, as oliveiras não estavam dando. É tipo assim, coisa da baixa de 1/3 Teve Israel destruindo diversos olivários também na Palestina, que era um grande produtor de azeite. É cacaueiros ou cacauzeiros que falam? Acho que é cacauzeiros. Zero. Zeiro? Eu acho que Cacauzeiro. sim, Então, sim. a maior parte do cacau do mundo vem. Na Bahia tem bastante também, mas não chega Tem. nem perto do que é produzido na África. A maior parte do cacau. E não tá dando mais cacau, ou seja, daqui a Sim. pouco estaremos sem chocolate. Ou o chocolate vai estar Não. custando o zóio da cara. Chocolate já virou sabor chocolate. Já virou sabor chocolate, Isso porque já nem é isso é feito mais com bizarro, hein? cacau, com manteiga de cacau, isso, aquilo, aquele outro, É para baratear bizarro, e para consumo. Mas por quê? Porque não tem mais cacau em abundância. Não. Não tem mais. É manteiga vegetal com saborização de chocolate. Entendeu? Aí as pessoas vêm e falam assim, nossa, mas na minha infância chocolate era de... Lógico que era, criatura. Antigamente era cacau, agora não é mais. Presta atenção. Sim. Presta atenção na sua vida. Presta atenção no que... Larga a mão de olhar pro seu umbigo e olha em volta do que está acontecendo. Então, assim, todas essas questões... Então, assim, enquanto está acontecendo em países em desenvolvimento, acho que não vão ligar muito para isso. Mas quando começar a acontecer de forma... Teve incêndios gigantescos na Califórnia, acho que 2 anos atrás. Foi. Então, aí talvez, com um pouco de consciência, quem sabe, talvez mude. Porque tem a história de um rio, né, acho que foi na Inglaterra, que ninguém mais conseguia viver na cidade, de tanto que aquilo fedia, sabe? Do Tamisa. O Tamisa. E aí, até que, finalmente, então, vamos canalizar e limpar o rio, né? Porque enquanto não ficar numa situação de não sobrevivência, a gente vai continuar usando petróleo. É o que o Thiago falou. Você quer absurdo maior de que o rio Tietê, pra cima ele é limpo, pra baixo ele é limpo, e ele só é estragado aqui, próximo da cidade de São Paulo? Tipo, você quer um absurdo maior do que esse? Gente, se você é da capital e nunca na sua vida veio pro interior, você nunca viu o Tietê. Você nunca viu o Tietê. Tietê aqui, ele é enorme, limpo, lindo. Eu vou ver o Tietê pela primeira vez na semana que vem. Você nunca viu? Pela primeira vez na minha vida. O Tietê de verdade, eu nunca vi. É imenso. Porque assim, eu vou fazer um trabalho próximo de Araçatuba. Então, inclusive a usina que eu vou, ela é beira do rio Tietê. Então assim, vai ser a primeira vez que eu vou ver o rio Tietê de verdade, entendeu? Porque até então eu só tenho o contato com essa merda fedida que tem aqui na cidade de São Paulo. Pra eu ir de Ourinhos a Jaú, eu tenho que atravessar a ponte. E ele gente, quando, assim, bem que assim, a gente aqui do Sudeste também fala, nossa, o rio é gigantesco. Aí o povo do Amazonas dá risada na nossa cara, né? Mas, fala assim, nunca vi um rio atontar lá, sudestina que nunca viu um rio. Então, assim... Vamos guardar as devidas proporções, amigos amazonenses. Deixa eu ser tonta e achar que o rio é gigantesco. Até porque, para quem é amazonês que já viu o canal que é chamado de rio em São Paulo, para eles aqui a gente chama de É muito louco. Tem parte do rio Amazonas e no rio São Francisco que você de uma margem não consegue ver a outra. Caralho. Então, lago que é. É monstruoso. É absurdo, né? É absurdo. Mas, assim, para os nossos parâmetros aqui do Sudeste, é um rio
bem grande, nem paulistano deve imaginar como é que ele é. E é muito bonito, tem margens muito bonitas, bem, né, com vegetação ciliar, assim, e tal. É muito diferente do que você... Porque até eu que sou do interior, quando eu chego em São Paulo, a primeira coisa que vem no meu nariz é o Rio Tietê, né? Sim. Porque geralmente eu entro ali pela Marginal e tal. Depois É o o Rio Pinheiros, Tietê. né? Ali é a bifurcação da merda, né? E assim, gente, sinceramente, eu que tô aqui no interior, não tem como você não sentir, desculpe paulistanos, mas é um fato, não tem como você não ver que aquilo fede, Não, e que a você sabe, cidade fede. e você sabe o que é o mais triste? São Paulo, na década de 20, 30, o rio fazia parte da cidade. A galera usava aquilo como fonte de lazer. E ia Tinha lá pra prova de nadar. natação. Fazer prova de natação. E tipo assim, o bagulho deteriorou. 100 anos. Porque a galera não sabe manter o próprio... bom... Mas o que fizeram com o Ibirapuera? Sim, não, mas o que fizeram com toda a área verde da cidade, entendeu? A cidade se transformou Calçaram em tudo cinza. aquilo, gente. Eu olhei para aquilo, eu vi fotos, depois eu falei assim, meu Deus! O Anhangabaú, que os caras Não, agora é o eles Anhangabaú, acho que eu tô falando particularizaram. Ibirapuera, mas eu acho que é o Ibirapuera, Anhangabaú. isso. O Ibirapuera ainda é o último respiro da cidade de São Paulo com mato. Mas que agora vai ser cobrado, né, pra você correr lá, né? Sim. E, cara, olha que loucura, velho. Tipo, o negócio se tornou elitizado pra você ter acesso a uma área com um ar... Esforço público, né? Um ar um pouco mais puro. É só se você tiver dinheiro, mano. E aí eu vi algumas comparações da galera falando sobre o racismo climático, aonde assim, Pinheiros é 27 graus. Na favela que é ao lado, que eu não sei o nome, porque eu não conheço São Paulo, a cidade de São Paulo, aliás, eu odeio a cidade de São Paulo, era tipo 42 graus. É bizarro demais, velho. 15 graus de diferença, sabe? No episódio passado, lembra que a gente estava falando em relação ao Estado não estar presente? E aí fica manchas de criminalidade pela cidade em determinados lugares, porque o Estado não está presente em certos lugares. Por exemplo, essa é uma questão que o Estado não está presente, porque e a gente estava falando do relevo. O relevo de um assentamento que depois vira uma comunidade e vai crescendo, e aí não tem mais como, é o seguinte, são ruas geralmente muito estreitas. Sim. Que você não tem como arborizar aquela rua. Mesmo que a prefeitura tenha legalizado aquilo ali, colocado água, luz, esgoto, tudo, você não vai destruir todas as casas e refazer. Então, ficam ruas muito estreitas que você não consegue arborizar. Tem um problema também que a gente discutiu muito tempo atrás. Eu lembro que eu perguntei, o Roger falou para mim que era assim. Que eu perguntei se era muito caro passar os fios por baixo da rua, né? Sim. Agora ele falou assim, não, é extremamente caro. Não, é caro, mas é falta de vontade vai ter que ser também. Feito, mas o Adriano, uma hora vai ter que ser feito. Esse dinheiro uma hora vai ter que ser gasto, porque São Paulo, na situação que tá, não tem mais condição, gente. É um chuvisco, é um vento, entendeu? Exatamente. E eu até compreendo que a prefeitura não dê conta, porque aqui em Ourinhos a prefeitura não dá conta, gente, de sair por aí fiscalizando tudo que é árvore, entendeu? E também tem o problema que às vezes eu penso assim, as coisas têm que ser planejadas, sabe? Sim. Tem gente que vai plantando árvore que nem sabe que altura que essa árvore vai crescer. Ela vai atrapalhar o fio, depois eu vou ter que fazer aquela poda toda cagada, e aí a árvore vai apodrecer, e aí vai dar problema, eu vou ter que chamar a prefeitura para cortar, e aí eu vou plantar outra árvore, que vai acontecer o mesmo problema. Então, aqui a gente tem um horto que você vai lá pegar muda para plantar na tua calçada, e os caras lá já perguntam, você mora do lado da calçada que tem fio, que não tem fio, que não sei o quê, e já pergunta tudo ali. Só que muito pouca gente vai lá para pegar, sabe, a árvore certinho, que é para poder plantar. Geralmente as pessoas pegam muda e planta porque gosta e tal, não sei o quê, sem nenhum planejamento, sem nenhuma... Assim, então é complicado. E aí não tem como você arborizar uma comunidade, fica complicado de arborizar. É um lugar que geralmente o poder público não não tem o menor interesse de fazer áreas de lazer, áreas verdes, não só para refrescar, mas para dar um alívio ali também, para o pessoal ter um pouco de lazer. Não é, sabe, assim, eles não ligam. O governante não liga. Sim, primeiro que o planejamento é feito para os próximos 4 anos e a reeleição
de quem quer se reeleger. Segundo que, assim, eu sigo um botânico, cara, é incrível o conteúdo dele. Ele chama Ricardo Cardim. Ele, além de tudo isso, tem um outro problema que a gente não tá falando, que é o uso de mudas de árvores e coisas que são de espécies estrangeiras, que não são de espécies nativas. Que, inclusive, essas espécies, elas acabam matando as espécies nativas. Então, assim, cara, a gente vive no país com o bioma mais diverso do planeta. Aqui a gente tem região que parece Saara e a gente tem região que parece a porra de um matagal animal, entendeu? A gente tem uma diversidade biológica, a gente tem uma diversidade de animais que, cara, seria o suficiente para fazer o Brasil ser o maior país produtor de conteúdo sobre biomassa e biosfera do planeta. Era para ser a potência mundial nesse quesito, sabe? E a gente importa árvore da China, a gente importa árvore do Oriente Médio, entendeu? A gente importa árvore do Canadá. Mano, aquelas árvores de maple do Canadá, que é o que dá a folha característica da bandeira canadense, o que a porra do brasileiro gosta dessa árvore, porque no clima de outono ela fica vermelhinha e cai. Não, só que aqui não fica. Exato, É o seguinte, eu moro em Ourinhos. A 8 quilômetros daqui é a cidade de Canitar, o município de Canitar, que tem a fazenda do lado, assim, não vou falar o nome da fazenda, o nome do cara, dono da fazenda, porque é muito famoso. Eu vou falar depois você corta. É o... Não tenho noção de quem seja. O meu pai administrava essas fazendas, que são fazendas. Hoje em dia tá praticamente tudo arrendado para cana por causa das usinas, né? Sim. Mas antigamente plantava café, algodão, soja, plantava de tudo lá quando meu pai era vivo e tal. E aí o que aconteceu? Eles reformaram a sede da fazenda, é uma baita de uma mansão absurdamente linda. E na entrada do asfalto, da rodovia, até lá no fundo, a mulher do ela plantou enfileirada antigamente. E era muito bonito, porque quando florescia ficava aquele monte, tudo branquinho. E aí mandou tirar e plantou essa árvore de maple e essa árvore do Canadá que tem a folha na bandeira lá. Só que elas vivem secas, porque não é pro nosso clima. Então, assim, o que era tudo arborizado, porque uma paineira é gigantesca. Ela dá uma sombra absurda, porque ela tem uma copa muito grande. O tronco dela é inabraçável. Ela é muito grande e ela fica bem alta. Então, era tudo sombra, tudo, sabe? E agora tá aquele monte de pau seco lá, porque não fica. A gente não tem clima pra aquela merda. Ô Sandra, você quer coisa mais linda do que uma araucária? A minha mãe é apaixonada. Então, e a araucária, ela vai do sul até depois do Rio de Janeiro. Tipo, é uma árvore nativa nossa. Por aqui eu não vejo muito. Então, o estado de São Paulo dizimou essa árvore, entendeu? Você ainda vê de Curitiba pra baixo. Depois quando eu vou pra Joinville, na casa da minha tia, a gente vai passando, cada vez vai ficando mais frequente. Sim. E ela é gigantesca também, né? Ela é muito alta, muito E é maravilhosa. É lindo de ver. Quando você vê a copa da araucária, e assim, é uma árvore pré-histórica, cara. Sabe? Olha que incrível. Olha que incrível você parar pra pensar que você tá vendo um negócio que tava ali, que aí o Thiago vai pirar. É um negócio que tava ali desde a porra da época dos dinossauros, sabe? Tudo bem, teve a evolução, são milhares de anos, tipo, não é exatamente a mesma árvore que foi plantada lá, mas quando a gente tinha T-Rex rodando pelo planeta... Já tinha araucária. Samambaia também. Lógico, o ancestral da araucária, mas tinha, sabe? Então, tipo, é um negócio que tá ali há tanto tempo, sabe? É a prova viva da história do nosso planeta. E aí a gente dizima a nossa história. A gente destrói, corta aquilo pra fazer sei lá o quê. Pra fazer carvão. pra torrar uma carne, entendeu? E porra, eu vejo essas coisas assim, eu falo, caralho, mano, se a gente não tiver um pensamento de fortalecimento social, a tendência é a gente desaparecer mesmo, entendeu? Mas não é, o Adrian, é o seguinte, o comunismo, ou o socialismo, mais recentemente a esquerda,
ela virou um saco e tudo que não é conveniente para você, você joga lá dentro para fazer terror psicológico, terror Exatamente. político com a população. Sim, É. sim, Então, sim. você defender, você, o Thiago, a gente defender esse tipo de coisa, a gente vira é uma pauta automaticamente esquerdista. Por quê? Sim. Não é interessante para o agronegócio, não é interessante para os especuladores especuladores, povo que constrói prédio, Financeiros mesmo. imobiliários. Não é interessante para especulador imobiliário, não é interessante para muita coisa, você entendeu? Então, quando você começa limpar rio é caro, mas ainda pior, porque quando você passa a legislação de obrigatoriedade de empresas e indústrias colocarem filtros, colocarem isso, colocarem aquilo, tomar um monte de medidas para não poluir lençol freático e rios, esse tipo de coisa, o lobby, você entendeu? Que é feito em cima de... Porque aí as empresas também teriam que gastar dinheiro para se adequar à legislação. Sim. Então, como não é interessante para esse povo, eles jogam tudo, porque é uma pauta social. Todo mundo precisa disso, as pessoas da direita, as pessoas da esquerda, todo mundo precisa disso. Mas eles fazem a questão virar comunismo. Não, isso aí é comunismo, isso aí é socialismo, isso aí quem defende é a esquerda, ó, então não presta. E aí fica complicado de você conversar com a sociedade, sabe? Tudo isso. Não, mas ó, um outro ponto que eu vou levantar aqui. São Paulo faz um pouco mais de tempo, mas até esses dias que eu tava vendo, o sistema Cantareira tava um pouco abaixo dos 50% da sua capacidade. E aí quando começa a chegar nos 20, 30%, o que o governo faz? Pede para você, cidadão, que gasta uma miséria de energia, economizar a sua energia, a sua água, porque vai acabar. Mas quem consome o grosso é a indústria, tanto de energia quanto de água. E aí tem o ponto que eu quero chegar. Chuva dentro de uma cidade foi feita para ser jogada em qualquer lugar. Tipo, você não tem um pensamento de que, porra, se chover aqui, eu posso armazenar essa água em tal lugar, filtrar e jogar pro rio lá em cima, aonde eu consigo armazenar essa água para manter meu abastecimento, para manter a minha geração de energia, entendeu? Porque vai gerar gasto. Eu vou ter que colocar a motobomba que vai bombear essa água para a parte de cima da represa, entendeu? Então, o que é muito mais fácil? A gente manda a população economizar, porque a culpa é deles, né? Não é, mas para o governo a culpa é da população, do que criar uma estratégia de fazer um uso consciente e inteligente do que a natureza está dando pra gente, entendeu? E aí eu vou falar de novo de diversos pontos, seja de você diminuir a quantidade de temperatura utilizando árvore, já é um recurso inteligente, sabe? Você ter árvore suficiente para diminuir a temperatura, você ter árvore suficiente para diminuir a poluição, você ter o bombeamento da água para não permitir que a represa fique extremamente baixa e você tenha que entrar num período de crise hídrica, sabe? Deixa eu só fazer uma parte aqui. Você deu o nome de um cara que você segue aí. Eu quero dar o nome de uma página também, que é o Green Brasil. O Green Brasil. É um cara que eu acho que ele é arquiteto. E ele coloca as questões climáticas em relação à arquitetura. Então, esse negócio que você está falando assim, de plantar árvore para baixar a temperatura, ele fala o seguinte, ele explica, são vídeos incríveis, assim, que eu nunca imaginei, mas ele fala da nossa arquitetura de hoje. Uhum. As casas não são mais pensadas em relação... Exatamente. É estética capitalista, Sim. É aquela estética capitalista, eu quero mostrar poder social e financeiro, então fazem aquelas casas... Portas gigantescas, todas, ele falou, um dos vídeos que eu assisti dele, ele fala, toda cheia de vidro, né? Só que lá dentro você gasta fortuna com ar-condicionado, porque esse vidro deixa passar calor, deixa passar luminosidade. Aí pinta a casa de escuro, a casa fica quente, dá-lhe ar-condicionado lá dentro. As próprias paredes, sem beiral, essas casas que parecem, na verdade, uma caixa de sapato,
bonito, parece uma É. clínica, ao invés de parecer uma Parece casa. uma clínica. Parece uma clínica. E ele falou assim, a casa sem beiral, né, e aí desprotege de chuva, não faz sombra, casas sem áreas, área de você colocar rede, eu não sei como é, vocês chamam de varanda, Um terraço. tem gente que chama de varanda, aqui a gente fala área, lá na área de casa, mas a varanda, áreas, casas que já não tem mais varanda, que era um aparato na frente, né, que refresca o ar antes de entrar pela sua janela. Então, assim, ele mostra como não só a arquitetura urbana, mas a arquitetura privada tem contribuído muito para esse tipo de coisa, para o aumento de temperatura, o uso absurdo de energia elétrica, tudo isso. Ele tem... É muito bom, gente. Dá uma olhadinha que é muito bom. Eu não sei se vocês viram o caso do arquiteto pernambucano que ganhou o Prêmio Internacional de Arquitetura, que é tipo assim, é o Oscar da arquitetura, fazendo uma casa que ele chamou o projeto de Reforma da Casa de Manhã, onde ele buscou integrar tudo que era acabamento local, não pegar, por exemplo, porcelanato, que é um negócio que, tipo, mano, é um pouco do exterior que vem pra gente, bom, enfim, não sei nem se é isso ou não, se eu tô criando uma fake news. Mas a ideia dele foi pegar elementos locais pra colocar na casa. E aí ele fez uma casa pensada justamente, por exemplo, para que o sistema de reduzir a temperatura fosse feito com tijolo. Ventilação, sistema de ventilação da casa. Isso, o sistema de ventilação da casa fosse feito com tijolo, de uma maneira que era só você molhar o tijolo, que a água ao passar por ele rouba calor e fica mais fria. E aí, a maneira como a casa tá disposta e esses tijolinhos, cara, esse foi incrível. Como tá disposto, faz com que reduza a temperatura, assim, coisa de 5, 6 graus, sabe? É o que esse cara fala, porque ele fala assim, você controla a temperatura de uma casa só pela disposição das janelas. Sim. Você coloca porque assim, ele fala, o ar quente sobe, o ar quente acho que sobe e o frio desce. O ar quente sobe, é uma frio coisa desce, assim, né? isso. Ai, gente, eu sou de humanas. Mas é uma coisa assim, aí ele fala, você coloca uma janela aqui, o ar, ele passa pela sua casa, né? E ele refresca, ele expulsa o ar quente, né? Da sua casa. Então, ele já colocou, eu falo, agora você tira as janelas, você coloca vidro, que você nunca vai poder abrir. O sol só vai esquentar lá dentro, lá fora. E dá-lhe ar-condicionado. E dá-lhe energia elétrica, sabe? Eu lembro de um acabamento que ele usa, que é tipo fundo de forno, alguma coisa assim. E é um negócio que é feito meio artesanal, assim. Então, inclusive tem uma das peças que tem uma patinha de gato. Porque colocaram o negócio pra secar antes de levar no forno. E o gato pisou em cima. Então, tipo, tem a marca da pata do gato. Então, tipo, tudo isso conta a história do local, a história da região. Então, tipo, cara, olha que incrível isso. Eu tava vendo também que a gente tende, e aí eu vou generalizar mesmo e nos incluir, a gente tende a achar que os nossos ameríndios eram burros, entendeu? Porque eles tinham um sistema de vivência diferente do sistema capitalista produzido pela Inglaterra de 1500, do século XV, a gente achava que eles eram burros. E não, os caras só tinham um sistema de civilização diferente, que inclusive prezava a integração para com as florestas, né? Eu já falei isso. Esse povo fala assim, porque a gente, quando os portugueses chegaram aqui, descobriram, né? Porque tem que sempre lembrar que nós somos descobertos, né? Tava tudo escondido, né? E sim. tava todo mundo brincando de esconde-esconde. Aí descobriram a gente aqui, tô sendo cínica, viu, gente? Nós somos invadidos, nós não fomos descobertos. Coloque as palavras corretas aí. Coloque isso na sua cabeça. Nós somos invadidos, colonizados. E enquanto a Idade Média cagava no balde e jogava pra rua, os nossos povos aqui já tinham canalização de esgoto, sabe? Já tinha aquedutos, então, assim, e eles lá estavam cagando no pinico, jogando pela janela na cabeça dos outros, sabe? E essa é a civilização que
que você acha que realmente... Gente, olha o Egito. O que o Egito era no meio do deserto. Os Incas e os Uma das Maias. maiores civilizações do mundo. Você tem textos da Grécia Antiga falando que eles consideravam o Egito uma civilização avançada. Então, Pois é. você entendeu? Então, assim, agora nesse negócio dessa briga aí, dessa guerra com o Irã, o Trump falou que ia dizimar todo mundo, né? Yeah. E o país, e o cara lá do Irã falou assim: nós não somos um país, nós somos uma civilização. Porque os persas são uma civilização de centenas de anos e que tem... Eu não estou falando desse governo, é óbvio que eu não concordo com a teocracia que é o Irã, com tudo que acontece lá, é claro que eu não concordo, mas em relação ao passado do povo, é um povo que gerou muito conhecimento. Os persas têm milenar. Tem figuras históricas, né? Se você assistiu 300, você lembra do Rodrigo Santoro fazendo Xerxes, por exemplo. Sim. Né? Alexandre o Grande, né? Que era persa também, se eu não me engano. Não, Alexandre o Grande era da Macedônia, não da era? Grécia. Da Macedônia. Alexandre o Grande era Macedônia, era da Macedônia, né? Era Macedônia. Eu acho que não, teve alguma mas coisa... assim, toda a base da ciência que existe no mundo ou é árabe ou é persa. Tudo veio dali. Toda a base da matemática que existe hoje veio dali. E é isso que eu ia falar. Os números que a gente tem hoje são números árabes. Árabes. Inclusive tem um vídeo muito bom de um cara fazendo enquete desse vídeo, eu ia falar, nos Estados Unidos, perguntando se eles eram a favor do ensino dos números árabes nas escolas, né? E as pessoas sendo completamente contra. Eu ia falar desse vídeo. Por pura ignorância, né? Não, você já viu... gente, eu vou ser bem sincera, não é xenofobia não, mas você já viu um povinho mais autocentrado do que estadunidense, cara? Não. Tem uns vídeos da Nilce do Leon, que ele tem um nome que eles dão para os vídeos, que eles falam... American Defaultism, né? Defaultismo, isso. Isso. Padronismo americano. Tudo eles acham que é com eles. Todos eles sabe assim... É muito louco. O americano, vários países na Europa e no Canadá, inclusive, na chegada no aeroporto, você tem lá estrangeiros e uma bandeirinha. Você tem lá uma bandeirinha do mundo para representar estrangeiros e uma dos Estados Unidos. Porque era costume o americano chegar nesses países e ir na de local, porque ele não se acha estrangeiro em lugar nenhum. Nossa. Não. Tem um vídeo deles, inclusive, que eles mostram uma conversa entre as pessoas assim na rede social, e uma fala que quando eu morei, acho que a pessoa tinha ido para a Europa, quando eu morei na Europa, estrangeiros lá, não sei o que, imigrantes lá, são tratados não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí veio um outro embaixo e falou assim: você tá louca? Americano não é imigrante em lugar nenhum do mundo. Nossa. Porque eles acham realmente que o mundo é deles. Eu fico impressionada, porque não é uma piada. Isso é uma doutrinação. Eles são assim, eles pensam de fato. Mas é uma loucura mesmo, o sistema educacional, onde eles realmente acreditam serem o melhor país do mundo. Se você perguntar sobre a geografia dos Estados Unidos, eles vão saber na ponta da língua, porque eles estudam muito sobre o próprio país, mas eles não sabem nada de fora dos Estados Unidos. Eles são completamente ignorantes. Tanto é que se confunde muito a questão do nome, né? Sim. Porque o país se chama Estados Unidos da América e o continente também se chama América. Então é como um vídeo de entrando em chamada de vídeo, aquelas Omigo da vida, que você entra em chamada de vídeo com pessoas aleatórias. Alguém pergunta quantos países tem na América? E a pessoa buga, porque ela sabe que o nome do país é América, mas ela não se liga, o continente também é América. Sim. E, na verdade, o país chama Estados Unidos da América porque quando teve a Guerra Civil de independência da Inglaterra, eles eram 13 colônias que se uniram contra a metrópole. E aí, quando fizeram, então, a Constituição, ficaram os estados eram essas 13 colônias, depois acho que juntou mais e tudo mais, e foi crescendo, tal, tanto que a Califórnia, se não me engano, era do México. Sim. Toda a costa oeste era do México. Essas 13 colônias, elas corriam ali na beirola, no litoral ali, todo o litoral Atlântico. Oceano Atlântico, Isso. Então, essas 13 colônias eram ali o litoral do Oceano Atlântico.
E eles se uniram e depois foram conquistando mais para dentro lá, para o interior até o Pacífico lá. Mas no começo, então ficou Estados Unidos da América, que eles estavam colonizando o continente americano, ficou os Estados Unidos da América. Só que isso lá no começo, só que até hoje eles não entendem, eles não entendem isso. Eles acham que América é o nome do país, eles acham que América são eles, Canadá não existe, México não existe, toda a América do Sul, Caribe não existe nada. Eles são a América, entendeu? Eles é uma coisa que eu fico olhando e falo, gente do céu, como é que pode isso domina o mundo? É que nem eu falo sobre homem. Como é que o homem pode dominar o mundo, gente? Não lava o próprio pau, não limpa a própria bunda. Como que pode, meu Deus do céu? E ó, é por força. Se as mulheres dominassem o mundo, a gente não tava na merda que tava. Porque não, com certeza toda a merda que estamos passando hoje começou depois que a babá do mundo, que era a Angela Merkel, saiu, se aposentou. Aí que começou essas barbaridades. Pode Ela ver. era a dona da Europa mesmo. Enquanto dona Angela Merkel estava lá botando ordem naquela cozinha, não tava essa barbaridade que tá hoje, não. E era uma mulher só. Imagina se tudo que é país tivesse mulher. Tem uma história da Angela Merkel que me vê agora que é sensacional, porque ela tinha fobia de cachorro. E numa reunião dela com o Putin, e o Putin é criador de cachorros, ele ama, né? Sim. E aí numa reunião, ele levou pra reunião com ela um cachorro do tamanho de um boi, e o cachorro circulando pela sala, e ela lá firme, feito uma rocha. E ela tem fobia, né? Ela tem pavor eu também, eu tenho pavor de cachorro grande, assim. O meu é desse tamanho, assim. Eu tenho pavor de cachorro branco, de cachorro grande. E você sabe que diz que ele ficou, acho que foi o Felipe Figueiredo que falou que tem um vídeo, uma foto, não sei se ele tá na China ou não lembro onde, mas um cara pega um cachorro, assim, acho que segura pela coleira, assim, pra cima, pra mostrar o filhote pra ele, acho que ele faz porque assim, aquele lá realmente gosta mais de cachorro do que de gente, literalmente. Não se pode fazer nada. Eu acho que se ele tivesse aqui no caso do Cão Orelha, ele tinha ido pessoalmente. Nossa, ele ia pessoalmente. Não, ele ia pessoalmente bater. Doente por causa de cachorro. Se o negócio feito orelha ocorre na Rússia, ele executa os pirra pessoalmente. Pessoalmente. E aí o cara, acho que vai dar o filhote pra ele e levanta o filhote pela coleira, assim, não sei se tá de peiteira ou pela coleira, mas me parece, gente, eu posso estar enganada, tá? Faz tempo que eu vi essa história, mas parece que ele faz alguma coisa lá e dá pra ver no vídeo a cara do Putin de ódio do cara tá levantando. Eu acho que se ele trouxesse uma pessoa na coleira ali, o Putin não ia se importar tanto, quanto ele ficou com ódio do cara pegar o cachorro daquele jeito. E ele fez mesmo isso com a Merkel. Ele fez mesmo. Eu só vou dizer que Daniel Souza, do Petit Jornal, está vibrando com vocês dois nesse momento, porque o senhor Daniel Souza é o maior fã de toda a podosfera de senhora Angela Merkel. Não, mas gente, eu não tô brincando. Quando a Angela Merkel tava lá, não tava essa bagunça. Vê se tava essa bagunça. Vê se tinha essa patifaria no mundo. Não tinha. Inclusive foi depois dela que a Alemanha parou o programa nuclear dela, né, de uso de energia nuclear para energia elétrica mesmo normal, e a Alemanha acabou se tornando refém da Rússia, né? Por conta do gás natural. Foi o maior tiro no pé, né? Não tinha essa patifaria. Imagina, não ia ter essa patifaria. E isso é porque, é o que eu falei, ela era uma só. Agora você imagina todos os países do mundo sendo governados por uma mulher. Seria maravilhoso. Gente, não ia ter isso aí, não. Não ia. A gente ia sentar, conversar, fazer acordo, tá bom pra você, tá bom pra mim, então vamos lá, vamos embora. Não ia ter abro mão disso. A mulher sabe conversar, a mulher sabe negociar. Gente, Dilma só foi impeachada porque era incorruptível. Não tinha como, não tinha conversa com ela. O negócio vai ser assim, diz a lenda, reza a lenda. Reza a lenda não, eu vi no documentário da Petra Costa, né? Ela, né, do documentário, que fala do impeachment da Dilma. Eu acho que é dela. É a Petra Costa, não é? Eu acho que é a Petra Costa. Nossa, eu ando horrível com esse negócio de não lembrar as coisas. Porque ela lançou 2 documentários, eu acho que ela lançou um... teve o último foi o Democracia em Vertigem. É isso. Mas tem um anterior. Tem um com a Dilma. É que ela tem um outro sobre igreja, um negócio, acho que esse é o do Democracia. Não, tem... É o Democracia em Vertigem, que é o
que ela conta do impeachment da Dilma. O que É mais esse, recente da então? igreja é o que é mais focado no Malafaia, por exemplo. Isso, Ah, isso, tá. Então eu isso. tô confundindo. Achei que o Democracia em Vertigem era mais antigo. Então eu acho que é o Democracia em Vertigem. Tava no O acho que vi no Democracia em Vertigem, ele pega desde os protestos de 2013, aproximadamente. Ah, Ah, tá. é esse então. É esse então. E ela conta lá que meio que essa gente, vou resumir, assim, muito muito bem passado. Mas ela conta lá que foi mais ou menos assim, diz que chegaram pra ela, Eduardo Cunha, diz que chegou pra ela e meio que assim, né, não pra ela em si na conversa, gente, tá? Diz que a coisa foi assim, diz que ele queria que parasse, que fosse parado da investigação, né? Uhum. E ela falou assim: "Não vou parar, não vou intervir, não vou fazer absolutamente nada em relação a isso". Não tô falando que isso foi uma conversa, tô falando que isso foram as posturas, tá? Mas a questão foi essa. E aí ele pegou e começou a tirar as pautas, né, os processos de impeachment que estavam lá na mesa dele, e com todo aquele Caldeirão do... fervor, caldeirão que estava naquela época, que começou em 2013, em 2016 já estava, né, Sérgio Moro grampeando conversa de presidente da República, a Sim. coisa já tinha ido pra merda. Aí caiu lá o pedido de impeachment, então assim, aí ela já tinha perdido apoio, tanto que quando ela liga pro Bessias, que diz que vai levar o papel pro Lula, ela tá conversando com o Lula, depois de descobrir isso, porque o Sérgio Moro editou pra mandar pro Gilmar, né, editou pra mandar pra coisa e pra mandar pro Gilmar, por isso que o Gilmar cassou a nomeação do Lula como ministro naquela época. Uhum. Mas o real motivo dela nomear o Lula para ministro era porque o Lula já estava em conversa com o Temer e com outros congressistas para conseguir que ela não fosse empichada. Esse era o real motivo. Não era para ele escapar, até porque ele não ia escapar do julgamento. O julgamento só ia trocar de lugar. Ia sair da Polícia Federal de Curitiba e ia para o STF, porque ele ia ter foro privilegiado. Ele não ia escapar de um julgamento, na verdade. Mas o real motivo era esse, porque já estava aquele crime. Então ela tinha perdido muito apoio no Congresso, a sociedade estava em ebulição, ela realmente não tinha feito um bom governo no sentido de econômico, né? Então ela... E aí ela caiu, mas disse que a conversa foi mais ou menos essa daí, diz que os caras queriam que parasse as investigações e ela falou, não vou, vai seguir. Então vai ser empichada. Então empicha. Então empicha. Hoje Essa é a Dilma. Hoje eu queria muito que ela ainda tivesse aquela veia guerrilheira dela de revolucionária. Aquela foto dela no julgamento é a coisa mais linda do mundo. Linda. Linda pra gente, pra ela é um momento... Sim, se fosse em 2013 eu ia chiar muito, entendeu? Se ela desse um golpe de estado de esquerda. Mas hoje, nossa, hoje eu ia dar pulinho e estrelinha pra trás. Não ia nem virar mortal, ia dar estrelinha pra trás. Golpes de estado, independente de ser de esquerda e de direita, golpes de estado não funcionam. Pra ser bem sincero, será que eu vou fazer um e se aqui? Se tivesse havido, justamente por ela ser uma pessoa incorruptível, como você comentou, será que talvez a gente não teria... A gente ia ter uma galera que ia fugir, óbvio, uma galera meio estridente, que ia sair do país, mas será que talvez a gente não estaria vendo um início, tipo, um aflorar da Revolução Chinesa, por exemplo? Da Revolução Social Chinesa? Não. Acho que não. Toda vez que você achar... Pode falar. Não, que eu acho que no caso de uma ditadura de esquerda no Brasil, a gente estaria mais próximo aí sim do que isso acabou se tornando uma Venezuela do que da China. Concordo. Até porque assim, toda vez que você parar, a Dilma foi incorruptível até agora, e dentro das condições de temperatura e pressão que ela passou. Mas toda vez que você falar alguém é incorruptível, lembre-se de Robespierre. Robespierre era até o apelido dele. O incorruptível. Explane. Robespierre foi o líder da Revolução Francesa. Começou muito bem intencionado, como todo revolucionário. Começou muito bem intencionado. No final tinha virado um Bukele, entendeu? No final, porque a Revolução Francesa, para quem não sabe, foi sangrenta. Sim. Ela foi
ela foi a coisa. Ela começou para acabar com a monarquia, todo mundo ter os direitos iguais, né? Como é que é o lema lá da França? Liberdade, igualdade. Liberdade, igualdade e E fraternidade. fraternidade. Era o lema da Revolução e tal, não sei o quê. Ela terminou, tanto que é dividida em duas fases: o início da Revolução e depois como é que é o nome da segunda fase, que daí tinha as guilhotinas? Era a fase do terror, porque Robespierre mandava matar. Assim, se eu chegasse lá, tá? Tipo assim, meu marido me deu um tapa. Eu chegasse lá e falasse assim, fulano é contra a revolução. Ele já era pegado lá, levado e guilhotinado. Não tinha julgamento, não tinha, você entendeu? Uhum. Então, assim, ninguém é incorruptível porque o próprio poder corrompe, entendeu? O poder por si só, ele corrompe. Não, às vezes não o caráter, mas o ideal. Aliás, enfim, vocês entenderam. Não o que a pessoa quer, mas como ela pensa em atingir aquilo que ela quer. Entendi. O poder corrompe. Porque se eu tudo posso, então o meu objetivo eu passo por cima de tudo para atingir. Então, não existe esse negócio de golpe de direita é bom ou golpe de esquerda é bom. O golpe não é bom de lado nenhum. Totalitarismo não é bom de lado nenhum. Você não ter liberdade para fazer as coisas do jeito que você quer, não é bom de jeito nenhum. Nunca vai ser bom. Seja a igreja te controlando, seja o homem te controlando, seja o Estado te controlando, não é bom, entendeu? É por isso que é tão difícil assim, a gente também debater a questão da China, que a gente tem essa China maravilhosa nos últimos 20 anos, mas Sim. foram 50 anos que a China foi uma desgraça, né, desde a década de 50. Precisou massacrar, precisou espremer muito sangue para conseguir colher os louros de uma economia diferente, vamos dizer assim. Porque todo lugar, eu lembro de já ter ouvido que você teria, entre 1 zilhão de aspas, os benefícios de uma ditadura, que é, quando você tem, como ocorre na China, um partido que vai ficar no poder para sempre, né, que é a intenção deles, você pode fazer projetos de longuíssimo prazo. Sim. Onde nos anos 70 você começa um investimento da educação absurdo para estarem colhendo exploração espacial hoje. Sim. E coisa que nunca vai ocorrer numa democracia, porque os políticos na democracia querem resultados imediatos para garantir a próxima eleição. Exato. Aquela dona Doraci, minha professora lá, que me ensinou, que eu falei no episódio passado, que me ensinou que a maior pergunta do mundo tem que ser o porquê. Ela falava muito, a gente uns 12 anos, essa sim doutrinava. Oi, dona Doraci, muito obrigada pela doutrinação. Mas ela falava assim, isso, gente, quando eu tinha 12, hein? Imagina. Ela falava, não é interessante para um governo, por exemplo, dar mais voto para ele fazer ponte, onde nem sequer precisa de uma ponte, do que fazer esgoto. Porque o esgoto ninguém vê. Todo mundo precisa, todo mundo usa, é extremamente necessário, evita doença, evita mais um monte de coisa, mas não dá voto para ele, porque o esgoto ninguém tá vendo. E o viaduto, todo mundo vai passar lá e vai ver, você entendeu? É muito melhor para ele fazer um posto de saúde para atender os doentes do que fazer saneamento básico para não deixar ninguém doente. Então, esse que o Thiago está falando, numa democracia, o negócio é imediato para que angarie voto, é real, não é real. Sim. Porque assim, são os prós e contras. Ou você tem muita coisa. Lembra do Amorim lá que falou uma vez, ele falou assim, em Cuba só... O que tem em Cuba? O que tem em Cuba? Tem segurança, educação e saúde. Só o que tem em Cuba. Rapaz, me dá uma passagem, cacete. Me dá uma passagem. E você vê, e é muito louco isso, né? Porque você tem as pessoas vivem bem com o básico necessário para viver em Cuba. Sim. Mas nem todo mundo concorda. Você tem pessoas que se arriscam em alto mar para tentar sair de lá, tem pessoas que viajam e não querem mais voltar. Você nunca vai agradar todo mundo. É que, na verdade, você também não consegue. Você vive bem com o básico, mas, às vezes, por conta dos embargos e tudo mais, nem o básico chega, né? Por exemplo, eles não conseguem ter direito a transporte público mais modernos, mais seguros, porque simplesmente eles não conseguem. Então, eles até podem ter uma ótima logística e tudo mais. Mas e ônibus? E carros? Eu não sei como é que é o transporte público lá. Não, É só um exemplo. Tem essa questão, né? Você sempre se fala, né, que o socialismo nunca deu certo, mas todos os países que tentaram o socialismo
foram embargados ou atacados pelos Estados Exato. Unidos, Sim, com exceção sim. da China, que ninguém tem coragem de embargar ela. Não, mas os países nórdicos também, eles também geralmente, é que não são socialistas no estrito senso, mas são governados há décadas por partidos de esquerda, por sociais-democratas, os países nórdicos têm de tudo, porque eles não sofrem embargo. Então, tem uma história muito interessante. O Kiko Loureiro, guitarrista brasileiro, ele é casado com uma finlandesa. Tem 3 filhos que nasceram na Finlândia. E ele estavam perguntando sobre como era a educação dos filhos dele lá, e ele respondeu: na Finlândia não existe escola particular ou pública. Ele fala: lá, quem pode pagar a escola paga, quem não pode, não paga. Aí ele fala: minha esposa, ela pode pagar, ela paga a escola para os 3 filhos. E não passa na cabeça dela dizer que não pode pagar. Não é uma questão isso. Coisa que, no caso, um brasileiro conseguiria 1000 atestados para atestar que ele não pode pagar mesmo que pudesse. Sim. Né? Tanto é a faculdade pública, entendeu? Mas tem acontece que a muita gente elite que vai. é internalizado, né, gente? É engraçado a educação do brasileiro. Exatamente. Porque é internalizado na gente que a gente tem direito a ter acesso a bens públicos e a serviços públicos. Sim. Mas não é internalizado na gente que a gente deve, através de impostos, pagar por eles. Sim. Então todo mundo reclama de tudo. Eu não quero pagar esse imposto, eu não quero pagar por esse imposto. É óbvio que a carga tributária do Brasil ela é extenuante, porque às vezes você já está pagando pelo serviço, só que você paga mais, porque aquele serviço depende de uma outra coisa, que depende de uma outra coisa. Você entendeu o que eu tô falando? Isso quando você não paga o lucro de uma empresa que acaba ocorrendo na abstenção de imposto. Sim, né? Então assim, é óbvio, aqui a questão tá tudo muito bagunçado. A gente precisaria de uma reforma completa, reforma no judiciário, reforma no tributário, reforma no administrativo, no sentido de tudo que acontece, enfim. No previdenciário. Uma outra reforma decente previdenciária, não aquela feita nas coxas. A gente precisaria realmente reformar muito o nosso arcabouço de leis de todos os tipos. Sim. A reforma administrativa, com esse negócio desse monte de penduricalho para todo mundo que trabalha, que caramba, virou negócio ser funcionário público. De alto escalão, obviamente, porque vai perguntar para um gari se ele está muito satisfeito, vai perguntar para uma enfermeira de posto de saúde se ela está comprando carro zero. Não tá, né? Então vamos maneirando. Vai ver com o professor se ele não tem que trabalhar em 3 escolas para conseguir. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que se o salário dessa galera de cargo público fosse reduzido, e aí eu não tô entrando naquela questão, Sandra, que você abordou no passado, de que não é que o servidor público ganhe muito, mas sim que o servidor privado ganhe pouco. Eu não tô entrando nesse patamar, mas eu tô entrando aqui. Dado que a nossa realidade, 50% da nossa população ganha um pouco mais do que um salário mínimo, se a nossa forma geral dos servidores públicos, incluindo os nossos legisladores, tivessem o salário extremamente reduzido, incluindo o judiciário, sei lá, um teto aí de 6, 7 mil reais, será que a gente teria uma melhora não só nas pessoas que iam se propor a fazer esse tipo de trabalho, como uma melhora de qualidade pública? No serviço. Uma melhora de qualidade pública mesmo, sabe? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque eu vou te falar. Se você paga 70, 80 mil para um juiz, fica lá aquele monte de processo, aí ele julga dezenas, centenas, milhares de processos por ano. Só que aquilo demora, aquilo é burocrático e tudo mais. Agora, vamos supor, se pagássemos 10 mil reais... Isso aqui é utopia, tá? Depois vem um monte de comentário. Vocês são tontos, vocês falam cada coisa tonta. Isso aqui a gente só tá... Gente, é pauta fria, então a gente tá comentando só isso hoje. Mas imagina, que desses 80 mil, em vez de um juiz, você podia ter 8. Suas questões iam ser rapidamente decididas, entendeu? Você podia ter 8, sem interferir no orçamento público. Só tava colocando, assim. E eu acho que ia ser mais humano também. Sim. Sr. Thiago, o senhor tem opinião? Provavelmente deve ter chegado na timeline do Sandra, de um vídeo de um juiz revoltadíssimo, sendo a gravação que ele não sabia que estava sendo gravado nele, revoltadíssimo,
por conta da decisão do Dino, né, de acabar com alguns penduricalhos e tal, e ele só ia receber 46 mil, Olha. e ele ia ser revoltadíssimo, sabe, com isso. Não, aquela uma que foi falar lá que ela não conseguia pagar os pastel que ela falou? O que ela falou que ela não conseguia pagar? Ah, eu Ela não falou sei, que não conseguia pagar alguma coisa, pão, eu não sei. Sabe, minha senhora, a vontade que eu tenho de lhe mandar tomar no cu é um descolamento, Não é descolamento da realidade, Adriana. É cuspir na minha cara. É assim que eu me sinto. Quando esse povo fala esse tipo de coisa, que 41 mil reais não é suficiente pra ele, fora tudo que ele tem, porque ele tem plano de saúde, ele tem não sei o quê, ele tem, sabe assim, ele tem um monte de coisa que o Estado dá pra ele. Eu não fico com esse tipo de coisa, eu não fico bravo. Tem muita empresa que dá também. E é o benefício pelo qual a gente muda de um emprego pro outro. Quem dá mais? Quem dá mais? Sim. Entendeu? Minha força de trabalho tá em leilão, quem dá mais? É assim que funciona. Num país onde tem pleno emprego, que nem a gente tá agora. Sim. Porque na época do Bolsonaro, tava todo mundo na fila do osso, porque não tinha emprego pra ninguém, né? E não me vem falar que foi pandemia, não. E aí, o que acontece? Quando a pessoa chega e fala isso pra mim, eu me sinto ultrajada. É essa a palavra. Eu me sinto ultrajada, porque é como se a pessoa tivesse cuspindo na minha cara, sabe? É revoltante, né? Porque é de uma disfarçatez. Teve um coronel um tempo atrás também que falou que... Não, coronel não foi um dos grandes, foi o Heleno ou algum desses aí, que chegou a falar que com o salário que ele ganha, acho que foi o Heleno, gente, com o salário que ele ganhasse, ele não chegava no restaurante, ele não olhava, ele tinha que olhar as coisas pelo preço. Acho que foi o Heleno que falou isso. Ele não podia olhar pelo lado esquerdo. Foi uma coisa assim que ele falou, você lembra disso? Foi, lembro. Então assim, é cuspir na minha cara. É cuspir na minha cara. Eu fico revoltada com essas coisas. Sim. Enfim. É isso aí. Meu povo, gostariam de comentar algo mais? Estamos bem por aí. É isso aí. Então, para não passar aqui desapercebido, ô Sandra, eu vou falar dos seus parentes, tá? Sabe aqueles lá? Sabe, os maias? Então... Você sabe que a minha linhagem advém lá dos maiassauros. O Thiago já explicou tudo sobre e os maias que viviam no México, que era uma sociedade com construções avançadíssimas. Exato. Pra ver se esse povo pode ser chamado de atrasado em relação aos europeus, que cagava e jogava na rua, pô. Sim. Então, assim, a minha linhagem vem lá dos maiassauros. É por isso que, como os parentes da Sandra mandam e-mail, então você pode encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com. Eu não estou em nenhuma rede social, mas nós temos as redes sociais do podcast, que eu ainda estou sem acesso, e eu não sei quando eu vou conseguir acesso, para ser bem sincero, porque meu celular está morto. Amor. E eu não sei se eu vou conseguir recuperar meu celular, isso pode ser um grandíssimo problema. E então, senhora Sandra Maia, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Vocês me encontram lá no Blue Sky, no @Sandra Maia com Y e H no final. É isso aí. Esqueci de dizer que nossas redes sociais é @comentapod. Senhor Thiago, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Pode me encontrar postando fotos de bicicleta lá no Instagram, @Thiago Mira. Se não tiver lá é porque não tá mesmo, né? Mas lá tá. É isso aí, meu povo! Vou tirar o meu cansaço aqui, porque esse ser humano foi dormir 2 horas da manhã editando um episódio da segunda-feira do dia 6, que nós gravamos no dia 6. Com isso, um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau. Gente, desculpa, eu não posso perder essas coisas. Não, mas sabe, você sente assim o vibrar, sabe? Então, eu tenho um pouco de medo. E eu tenho um pouco de medo também quando cai raio, que não só você vê, ele estrala, sabe? Assim, ele parece que ele rachou, parece que alguma coisa rachou no céu. É que você nunca Tenho um viu. pouco de medo. É que você nunca viu o raio saindo dos dois polos, assim, ó. E se encontrando no meio do caminho. Eu nunca vi. É raro. Eu tenho um pouco de medo, sinceramente, assim. E principalmente por aqui tem muita usina, tem muita coisa. Uma vez caiu um raio num negócio, num tanque. Acho que foi num tanque, eu não me lembro direito, mas foi num arregaço. Por aqui não é comum, não, ter raio e tal, ter acidente com pessoas sendo atingidas por raio. Mas, recentemente, há poucos dias atrás, eu vi assim, um clarão na minha janela. Caralho. E, né, sempre tem um relâmpago próximo e tal, tem aquele clarão. E aí, um tempo depois, vem o trovão, né? E foi quase que imediato, sabe? Então, assim, esse raio caiu muito próximo. Imagina.
pra nós agora. Sim. Foda-se Não. vocês. E esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Olha, é pré-menopausa isso, sabia? Deve ser, né? Se alguém quiser puxar um outro assunto aí, pode puxar. Ai, deixa só eu puxar. Por favor.